Oiê! Meu nome é Virginia, eu sou maquiadora profissional e influenciadora digital da Miss Friend. E hoje eu tô aqui com a Miss Friend para te ensinar essa make maravilhosa que, além de linda, é bem resistente para você usar em qualquer evento. Então vem comigo aprender essa make. Com o rosto limpo, a gente vai começar aplicando o tônico. O tônico ele vai servir para higienizar a nossa pele e tonificar a pele, hidratar, já começar essa hidratação na pele. E sim, mesmo você lavando sua pele antes, você tem que passar o tônico para ele limpar profundamente a sua pele. Aí é minha pele que já estava lavada e mesmo assim o tônico tirou uma sujeirinha. Depois eu venho com a hidratação, aí eu tô usando um primer hidratante. Ele, além de hidratar a pele, ele já dá uma suavizada nos poros. Como ele é hidratante, então eu consigo usar ele no rosto todo. Mas se fosse apenas um primer, eu teria que usar ele apenas onde eu tenho poros dilatados mesmo. Essa é a blindagem. Agora eu venho com a blindagem pelo rosto inteiro. Ela tem uma textura bem levinha. À primeira vista, para quem não conhece, parece que ela é um olhinho, mas ela não tem nada a ver com óleo. Então quem tem pele oleosa não precisa se preocupar. Ela é a base de silicone. E eu passo ela pelo rosto inteiro e depois eu dou uma abanada com o leque para ela secar direitinho e realmente formar uma película para blindar essa pele. Agora eu venho com um pincel para aplicar produto cremoso número 5 da linha Squad e com ele eu vou aplicar pelo rosto inteiro uma camada bem fininha de um iluminador cremoso. Ele também vai ajudar a essa pele ter mais resistência, inclusive ele é um produto à prova d'água, então eu faço uma camada extremamente fina também para não pesar. E além de dar mais resistência, ele vai ajudar a dar esse efeito luminoso na pele que a gente gosta, que é um glow, né? E aí sim, depois de toda essa preparação de pele, eu venho aplicando a base. Inclusive, eu misturo também um pouco da blindagem na base que eu vou usar. A base, ela de preferência tem que ser uma base à prova d'água, com uma resistência maior, não tão fluida. Até por isso que eu aplico a blindagem, para ela ficar um pouquinho mais fluida. Aí eu tô aplicando a base pelo rosto inteiro com a esponjinha da coleção Lola Bunny. Depois disso, eu venho com o pincel número 17 da linha Squad. Ele eu vou aplicar um contorno cremoso. Quando a gente quer ter mais resistência na nossa maquiagem, é preferível usar sempre produtos cremosos, porque são produtos que vão fixar mais a nossa pele, vão grudar mesmo. Então eu aplico o contorno com o pincel 17 e depois eu já venho esfumando ele. Eu aplico e esfumo sem precisar da esponjinha, porque esse pincel é bem fofinho. Depois do contorno eu venho com o corretivo. Esse corretivo, como eu já tampei minhas olheiras com a base, já foi o suficiente. Ele é só para iluminar mesmo, apenas no cantinho interno abaixo dos olhos. Eu venho esfumando com a esponjinha também da Lola Bunny. Depois disso eu vou voltar com o pincel 17, aquele do contorno, e eu limpo um pouco o excesso dele e já aplico o blush cremoso também com ele. Aplico o blush no dorso da minha mão para eu conseguir esfumar melhor e não aplicar direto no rosto e acabar ficando marcado esse blush. E já vou esfumando com o pincel. Depois disso, eu já começo a selagem. Primeiro eu vou começar selando abaixo dos olhos, que é a área que mais marca, e é realmente apenas abaixo dos olhos. Eu quero que o resto do meu rosto ele continue ainda sem selar. Nisso eu venho com o pincel número 3, que é um pincel de contorno e blush, aquele chanfrado, que eu amo usar principalmente no dia a dia, acho ele bem prático e esfuma muito bem. E eu vou selar com contorno em pó onde eu apliquei o contorno cremoso. Isso vai dar ainda mais resistência para nossa maquiagem do que se eu tivesse vindo com o contorno cremoso, depois vem com o pó, aí depois volta com o contorno em pó. Não tem necessidade, então já sela o contorno cremoso direto com o contorno em pó. E a mesma coisa eu fiz com o blush. Eu até prefiro fazer dessa forma porque eu sinto que o pó, mesmo ele sendo um pó translúcido, não tendo cor, quando a gente passa o pó em cima do blush, do contorno, ele dá uma esbranquiçada, então de qualquer jeito a gente tem que vir com o produto em pó, então é melhor já vir com o em pó mesmo, antes do pó solto. Aí sim eu venho com o pó solto, com essa esponjinha de veludo triangular, inclusive ela é da coleção Lola Bunny. Aí sim eu venho selando com o pó solto translúcido o rosto inteiro. E quando eu falo rosto inteiro, é o rosto inteiro mesmo. Você tem que se certificar que o seu rosto todo tá bem selado, porque é o pó depois do produto cremoso que vai dar mais resistência ainda para nossa maquiagem. Aí eu tô passando a mão no rosto
para ver se realmente está tudo selado direitinho, mesmo se eu não esqueci nenhuma parte. Depois desse tanto de pó, eu venho com um pincel fofão de pó número 1 da linha Squad e eu venho arrastando, tirando todo esse excesso de pó que pode ter ficado, principalmente nas extremidades do rosto, abaixo do olho, para depois eu vir com a bruma e não ter excesso de pó e isso não afetar na durabilidade da maquiagem nem no acabamento. Com o pincel número 7, que ele é um pincel duplo para sobrancelha, de um lado ele tem um pincel chanfrado para preencher e do outro ele tem um pentinho. Eu, no caso, só vou usar o pentinho mesmo, como eu já tenho micro, eu geralmente não preencho sobrancelha, eu só penteio para tirar o excesso de base, de pó, que pode ter ficado. Depois disso eu aplico uma bruma, a bruma ela vai ajudar a tirar esse aspecto seco de pó, trazer mais de volta o viço para a pele. E tem algumas também que ajudam além da hidratação, ajudam a fixar também, eu gosto sempre de finalizar com uma bruma. Agora vamos para a parte dos olhos e com o pincel número 12, que é um pincel de olhos pequeno para esfumar. Eu venho construindo um esfumado nos tons de marrom, nos tons mais quentes de laranja. Aplico primeiro um marrom mais claro, depois eu já venho com um tom mais alaranjado. Aplico também um brilho no centro da pálpebra. Venho com o pincel número 14, que também é da linha Squad. Todos os pincéis que eu tô usando hoje são da linha Squad, que inclusive é a minha linha favorita. Venho com ele dando acabamento na parte abaixo dos olhos, passando aquele tomzinho de marrom mais alaranjado que eu passei para dar acabamento. E depois disso, fiquem com o resultado da nossa make. E esse foi o resultado da nossa make, lembrando que todos os produtos que eu usei já estão disponíveis para compra lá no site da Miss Friend. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acompanhar a Miss Friend nas redes. Beijo!